Boa tarde, alunos do nono ano. Semana passada eu passei uma lista de atividades para vocês sobre o conteúdo, que vai cair na nossa avaliação, que é a União Europeia, e a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que são blocos econômicos da Europa. E hoje nós vamos fazer a correção dessas atividades. Primeira questão: a União Europeia entrou em vigor em novembro de 1992, de acordo com o chamado Tratado de Maastricht, assinado em dezembro de 1991. É constituído por um bloco de países europeus ocidentais que visa estabelecer critérios para a redução da imigração e manter a alta qualidade de vida existente na Europa? Não. Um bloco econômico, ele tem por objetivo facilitar o comércio, baixar os impostos, facilitar o fluxo de mercadoria, de informação. Então, a letra A é falsa. B. Consolidar a economia entre os países membros, tornando-os um mercado único e altamente competitivo no mundo? Sim, é a letra B. C. Combater e erradicar o fundamentalismo religioso muçulmano com a tomada de medidas antiterroristas. A União Europeia não foi criada com esse objetivo. Na verdade, o terrorismo nessa época nem tinha tanta evidência como tem hoje. D. Impedir o crescimento de países emergentes como a China e competir com o forte tradicional mercado norte-americano. Um dos objetivos da União Europeia é competir, sim, com os americanos, mas o objetivo do bloco ela não está relacionado a impedir o crescimento de nenhum país, ok? Então, a resposta correta é a letra B. Próxima questão. Em relação à União Europeia, o Tratado Econômico realizado em 1992, que iniciou o processo de circulação da moeda original, o euro, foi, nós acabamos de falar sobre isso, Maastricht, letra B, ok? Meninos, fiquem atentos na avaliação de vocês, porque às vezes vocês ficam decorando a sequência de questões, E a gente tem que olhar a resposta correta. Então, o tratado que foi que em 1992 que criou definitivamente a União Europeia foi o Tratado de Maastricht, ok? Então, letra B também. 3. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros, o que eu tinha acabado de falar. Com base na conceituação acima apresentada, assinala a alternativa que não apresenta um bloco econômico. Letra A, União Europeia é bloco econômico, Mercosul é bloco econômico, Comunidade Andina é bloco econômico, Comunidade dos Estados Independentes também é bloco econômico. O único que não é bloco econômico é o BRICS, que é uma união dos países emergentes, mas não é configurado como bloco econômico. Então, é a letra C. Com esse esfacelamento, ou seja, com a ruína, com o fim das da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em decorrência do colapso do modelo político econômico comunista que vigorou nesses países durante décadas, uma nova associação de apoio mútuo foi estabelecida entre a Rússia e outros países das ex-repúblicas da União Soviética. O nome dado a essa associação foi, qual que é o nome do bloco econômico, das ex-União, das ex-repúblicas socialistas? O nome é a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que nós estamos estudando. Então, é a letra D, ok? Letra D. O euro estreia com a maior alta desde os atentados de 11 de setembro. O euro, a nova moeda da União Europeia, estreou hoje nos setores de comércio e serviços europeus com a maior alta desde os atentados terroristas de 11 de setembro. Cerca de 300 milhões de europeus começaram a usar cédulas de euro ontem. O Banco Central Europeu armou uma verdadeira operação de guerra para colocar a moeda em circulação sem incidentes. Para a maioria dos analistas, a operação foi um sucesso. Com isso, o mercado que vinha evitando a moeda nos últimos dias do ano passado voltou a comprar euros e ocorreu a valorização de hoje. O texto acima refere-se a uma notícia publicada na Folha de São Paulo no início de 2002, quando o euro começou a circular pela Europa. Sobre o euro, assinale a alternativa correta.
Letra A. O euro foi criado em 2002 e teve sua circulação adotada por todos os países da Europa de imediato? Não. Nem todos os países fazem parte do bloco econômico. Tem países que nunca adotou o euro e ele não foi adotado por todos os países, só por alguns. B. A criação do euro provocou uma forte crise do dólar, que ainda hoje não possui a mesma valorização e importância. Olha, provocou uma crise do dólar sim, mas o dólar ainda é a principal moeda mundial. Então, a letra B é incorreta. C. No primeiro parágrafo do texto, a referência aos atentados de 11 de setembro se faz devido ao fato do euro ter sido criado somente para proteger a economia contra possíveis ataques terroristas. Não. O euro é uma moeda do bloco da União Europeia e ela não foi criada para impedir ataque terrorista. Ataque terrorista se impede com outras maneiras, não com criação de moeda. D. O euro foi gradativamente adquirindo importância econômica e peso político em âmbito mundial. Entretanto, a principal moeda de circulação ainda é o dólar. Certo? Então, a alternativa correta é a letra D. O Banco Central Europeu proibiu que os países mais pobres da Europa adotassem o euro. Não. Na verdade, para adotar o euro tem que fazer parte, né, da União Europeia e a maioria desses países pobres da Europa nem fazem parte do bloco. Assinale a alternativa abaixo que não representa as características da União Europeia. Livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. É a cara da União Europeia, né? Então, não é a letra A. Maior bloco econômico do mundo é a União Europeia. Impõe vários requisitos para a adesão de novos membros. Ela impõe mesmo, então também não é. Tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países membros. A letra D. Aliás, a letra D também ela é correta. Então, a alternativa que assinala a alternativa que não representa características da União Europeia. É um Estado unificado. Não, a União Europeia não é um Estado, não é um país. A União Europeia é formada por vários países e soberano sobre todo o território europeu. Então, a alternativa aqui da última questão é a letra E, né? Ou seja, Estado unificado não faz parte da União Europeia. Então, é a letra E, ok? Espero ter ajudado vocês. Se preparem, façam uma boa leitura, escutem e vejam essa aula para fazer a nossa avaliação amanhã. Tá bom, meninos? Fiquem com Deus. Até amanhã.